A burocracia, o Estado inchado, o intervencionismo estatal, tudo isso está com os dias contados? Voltaremos por fim àquele mesmo motivo, a liberdade econômica, liberdade empresarial, que fez com que os países angariassem maior riqueza com a maior liberdade de sua população, em detrimento do que aconteceu no último século, quando os estados cresceram absurdamente e retiraram a liberdade das pessoas, claro, sempre em nome do bem-estar das pessoas. Tudo isso já se provou errado. Mas será que isso está acabando? Talvez a The Economist esteja mudando de lado. Vamos entender. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Mais um editorial da revista The Economist, destacando como os governos estão cortando as burocracias para incentivar o crescimento econômico. Vamos lembrar que já tivemos a oportunidade de analisar num vídeo aqui nesse canal como a mesma revista britânica The Economist fez uma capa com Javier Milei, o presidente argentino, destacando a eficiência dos dados no seu governo, destacando o crescimento econômico, o combate à inflação e a diminuição da pobreza. Mas a The Economist, que tem uma tendência de centro-esquerda, eu diria, não veio a público nessa matéria para difamar o presidente Milei, nem sequer as suas políticas. Muito pelo contrário, foi justamente para enaltecer o que ele tem feito nesse primeiro ano de governo e mais, enaltecer inclusive a sua pessoa, que muitos o caracterizavam como comediante ou qualquer coisa do tipo que não o levasse a sério. Muito pelo contrário, o mundo está levando muito a sério o que Milei tem feito na Argentina, justamente por promover ideias de liberdade, diminuindo o tamanho do Estado e mais, retirando a Argentina de um buraco que parecia sem fim. Claro, tem muito por fazer, mas mostraremos os dados de inflação também de lá, que veio surpreendentemente abaixo do que o mercado já esperava, mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Enquanto alguns governos no mundo estão reduzindo essa burocracia, diminuindo a intervenção estatal, essa nova matéria da The Economist cita os Estados Unidos e o Javier Milei, liderando essas políticas de desburocratização. Claro, há uma nítida diferença entre as ideias econômicas de Javier Milei e de Donald Trump, mas num mundo extremamente caótico, onde a esquerda ganhou espaço culturalmente, o próprio Milei destaca um tripé em que deve ser levado em consideração para que o crescimento econômico seja sólido e perene ao longo do tempo: a batalha cultural, a guerra política e, obviamente, a batalha econômica. Se você não leva em consideração e ganha essa batalha cultural no mundo onde políticas intervencionistas de diversidade e inclusão, de gastos absurdos, de mudanças de concepções que jamais pararam em pé, se não forem atacadas de frente, essas políticas nefastas, jamais um país vai conseguir vencer no campo econômico.
Afinal de contas, a batalha cultural seria perdida e pressionaria, através da demanda da população que pouco conhece sobre o processo de falta de intervenção, demandaria mais intervenção, mais gastos nessas políticas simplesmente que não funcionam e, portanto, um governo gostaria ou tenderia a atender à demanda dessa população. Caminho fácil para governos autoritários quando a população demanda mais intervencionismo. Mas quando estamos num mundo liderado pela tecnologia, que é descentralizadora, governos importantes no mundo pregando a desburocratização, que no fundo, através do Departamento de Eficiência Governamental que Donald Trump tem feito, liderado por Elon Musk, ao reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho da burocracia, incentivar o investimento em indústrias, por exemplo, como inteligência artificial, criptoativos, que é totalmente descentralizado, enfim, indústrias importantes, seguido por Milei, que se tornou uma popularidade mundial, com mais as pessoas na Argentina crescendo o apoio em meio ao que o Milei tem feito. Tudo isso gera uma onda por países vizinhos, onde aqueles começam a entender os benefícios da liberdade econômica, da não intervenção, e aí passa a ser uma mudança na mentalidade da população, vencendo a guerra cultural. É extremamente importante que as pessoas entendam que o intervencionismo causa, sim, falsos benefícios no curto prazo, parece que tudo está bem, mas no médio e no longo prazo as consequências aparecem e são muito maiores. Vamos fazer aqui uma analogia muito boba, mas que fica claro como funciona exatamente igual. Uma pessoa que quer tomar anabolizantes para crescer rapidamente, ao invés de fazer exercícios durante muito tempo. Claro que ele precisa se dedicar da mesma maneira, mas ele tem um resultado que, se ele parar daqui 2, 3, 4, 5 meses, esse resultado não será sólido ao longo do tempo, diferente daquele com constância, que vai sempre treinando no dia a dia e que vai angariando os resultados pouco a pouco. Portanto, é extremamente importante que as pessoas comecem a ter essa concepção da falta de intervenção. E é justamente nesse cenário que a The Economist fez essa matéria mostrando sobre o caminho da desburocratização, principalmente liderado de Washington a Buenos Aires. E essa onda começa a transbordar por outros países e que nós precisamos, claro, compartilhar conteúdos e falar, se posicionar, nos posicionarmos com familiares, com os vizinhos, para debater. Somente com debate nós crescemos. E mais, as pessoas começaram a entender que esse intervencionismo é um jogo de soma zero. Diferente da economia como a esquerda prega, ou seja, para um ficar rico, o outro não tem que ficar pobre, na liberdade, esse sim é um jogo de soma zero. Quando o Estado cresce, ele retira direitos e liberdades da população. E o que aconteceu foi que nas últimas décadas, o Estado veio fazendo de uma maneira eficiente uma propaganda em que ele vendeu a imagem de que sem o Estado as pessoas simplesmente morreriam, não teriam acesso a produtos ou serviços de qualidade, e essas pessoas, crescendo nesse mundo, começaram a demandar mais Estado, sem perceber que nada disso é de graça. Muito pelo contrário, é muito caro e pouco eficiente. Com isso, ao longo das últimas décadas, o que nós vimos foi um tamanho colossal do Estado, em que ele começou a fazer todas as funções que um século atrás as pessoas faziam. Comunidades de vizinhos, associações de amigos, a igreja, não importa. Eram feitos inclusive sindicatos que eram sustentados pelo mercado privado para representar algum setor. Tudo isso foi tomando corpo e o Estado foi simplesmente entrando em nossas vidas. E o ser humano, quando outras pessoas acabam fazendo por ele, é claro, nós simplesmente deixamos. E o Estado foi crescendo, os impostos foram crescendo, essa burocracia foi aumentando, até que no curto prazo parece interessante, o resultado aparece, mas no longo prazo é simplesmente caótico. E foi isso que aconteceu. Regulações em excesso causam menos investimentos, custos desnecessários, barreiras e entraves a novos desenvolvimentos e tecnologias, portanto, novos negócios, e um claro incentivo à corrupção. Mais barreiras, mais dificuldades, portanto, as pessoas acham caminhos para facilitar a sua vida e muitos deles passam pela corrupção. Quando nós desregulamos, retiramos as burocracias, o acesso fica muito mais simples e mais barato, portanto, mais eficiente.
Nos foi vendida a ideia ao longo das últimas décadas que todos os serviços essenciais devem ser supridos pelo Estado como se fossem de graça. Imagine que você não tivesse que arcar com nenhum tipo de imposto. Teria mais dinheiro no teu bolso, não teriam as agências reguladoras nem os burocratas determinando as regras que poderiam funcionar em empresas amplamente abertas, portanto, muito mais empresas do que nós teríamos hoje. Não basta simplesmente mudarmos a ideia do que temos hoje para uma ideia de mercado aberto. Seria um mercado verdadeiramente aberto, ou será um mercado verdadeiramente aberto? Muitos questionam, ora Bruno, você é a favor da saúde privada? Sim, as pessoas pagam e muito por produtos para ter o INSS, que é, obviamente, um sistema falido. Para ter o SUS, que poderia ser muito melhor. As pessoas teriam mais dinheiro no bolso e não teriam burocratas nem agências dizendo que só pode existir uma ou outra empresa. Não, um mercado altamente aberto e competitivo para fornecer soluções melhores e mais dinheiro no bolso da população com maiores liberdades. Portanto, seria uma discussão, ou será uma discussão, porque eu acredito que estamos caminhando nessa direção, de ampla desregulação. Muitos países começam a olhar, ou melhor, a população de vários países começam a enxergar resultados em países que se abrem e acabam demandando isso de seus políticos, que querem se manter no poder e, portanto, precisam entregar algo que a população demanda. Quanto mais demandarmos liberdade, menos burocracia, mais os políticos serão obrigados, para se manter no poder, a entregar essa liberdade, portanto, reduzir o próprio benefício dele. Isso só mudará quando nós, do lado de fora, acabarmos pressionando o governo para essas mudanças. Portanto, isso é claro numa janela de Overton que tem caminhado mais para a direita. O que isso significa? Que a sociedade vem demandando mais ideias de liberdade e menos intervencionismo. Claro, é de longo prazo, assim como essa ampla intervenção também foi algo de longo prazo. Vamos lembrar que até a Primeira Guerra Mundial, os estados tinham um tamanho entre 5%, 6%, 7% do PIB. Hoje a França tem um estado que representa 60% do PIB, o maior estado do mundo. O Brasil, 33%, 34%. Os Estados Unidos, 27%, mas com o Trump, se reduzir os impostos, isso deve cair. México, na casa dos 19%, 20%. Portanto, tem um amplo espaço para diminuição dos estados que tiram peso do ombro da população como um todo. E claro, isso também transborda para o setor empresarial e esse conhecimento começa a ser disseminado por toda a sociedade. Mais de 10 multinacionais pelo mundo já recuaram nas suas agendas woke, nas suas agendas de diversidade e inclusão, gastos absurdos que simplesmente deterioram o valor da empresa e não entregam resultado concreto algum. Inclusive, vale a pena ouvir Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan, como ele deu uma entrevista interessante, colocarei um trecho aqui, em que ele falou que não aguenta mais pagar treinamentos sobre preconceitos, que nunca adiantou absolutamente nada isso. Gastos estúpidos, dito por ele, como dos departamentos de equidade e inclusão. Inclusive, ele falou que não gosta de dinheiro desperdiçado em burocracia e é contra o posicionamento do home office. Será que estamos realmente voltando ao que gerou riqueza no mundo lá atrás e que foi destruído ao longo do último século com tamanho intervencionismo, que agora as pessoas estão cansadas, vendo que o Estado, o Hugo Mota, novo presidente da Câmara do Brasil, teve que vir a público e falar isso, que o Estado, é o óbvio, não cria riqueza. Quem cria riqueza somos nós, a população livre para empreender. O próprio Lula, com crenças comunistas históricas em sua vida, falou que hoje em dia as pessoas querem empreender. Portanto, claramente a janela de Overton se mudando para a direita e nós temos que aproveitar esse momento, ainda mais com Milei, profundo conhecedor dos conhecimentos da escola austríaca sendo disseminados ao redor do mundo. É o momento de pregarmos pela nossa liberdade. Portanto, mantenha-se firme em relação a isso. Mas ouça um trecho do que disse Jamie Dimon. A lot of you were on the fucking Zoom and you were doing the following, okay? You know, looking at your mail, sending texts to each other about what an asshole the other person is. Okay, not paying attention, not reading your stuff, you know, and if you don't think that slows down efficiency, creativity, creates rudeness and stuff, it does, okay? And when I found out that people are doing that, you don't do that in my goddamn meetings.
You're going to meet with me. You got my attention. You got my focus. I don't bring my goddamn phone. I'm not sending texts to people. Okay? It simply doesn't work. And it doesn't work for creativity. It slows down decision making. And don't give me the shit that work from home Friday works. I call a lot of people on Friday. They're not a goddamn person you get a hold of. But here are the problems, okay? And they are substantial, okay? Which is the young generation is being damaged by this. That means they may or may not be in your particular staff, but they are being left behind. They're being left behind socially, ideas, meeting people. In fact, my guess is most of you live in communities a hell of a lot less diverse than this room. Every area should be looking to be 10% more efficient. If I was running a department of 100 people, I guarantee you, if I wanted to, I could run it with 90 and be more efficient. I guarantee you, I could do it in my sleep. And the notion, these bureaucracies, I need more people, I can't get it done. No, because you're filling out requests that don't need to be done. Your people are going to meetings they don't need to go to. Someone told me to approve some of his wealth management that they had to go to 14 committees. I am dying to get the name of the 14 committees. And I feel like firing 14 chairmen of committees. I can't stand it anymore. Now, you have a choice. You don't have to work at JP Morgan. So the people of you who don't want to work at the company, that's fine with me. I'm not mad at you. Don't be mad at me. It's a free country. You can walk with your feet, but this company is going to set our own standards and do it our own way. And I've had it with this kind of stuff. And, I come in, I've been working 7 days a goddamn week since COVID. And I come in and where's everybody else? But they're here and there and the Zooms don't show up. And people say they didn't get stuff. So that's not how you run a great company. We didn't build this great company by doing that, by doing the same semi-disease shit that everybody else does. Em meio a tudo isso, dados da inflação da Argentina que vieram a público essa semana. A Argentina, que já reduziu o peso da sua burocracia. Desde que Milei voltou, o Estado diminuiu em incríveis 25% do que era antes do Milei ganhar a eleição. 25%. O Estado já diminuiu 1/4 do total no ombro e no peso dos argentinos e das empresas argentinas. Cortou subsídios, liberou preços que eram congelados e que mantinha a inflação artificialmente congelada e mesmo assim atingia 25,5% no mês de dezembro, quando Milei assumiu. 25,5% ao mês. E hoje o dado saiu 2,2% mensal. Além disso, nós vimos que a Argentina já voltou a crescer. Com toda a redução da burocracia, diminuição do Estado, mandando funcionários públicos embora, trazendo regras de meritocracia aos funcionários públicos, cortando os penduricalhos, fechando ministérios, diminuindo o Estado, como eu falei, em 25%. Mesmo assim, a Argentina voltou a crescer no trimestre e a expectativa é que tenha um crescimento dos mais altos nesse trimestre agora de 2025. Além de, claro, a inflação controlada. Repito, no mês de dezembro, quando o Milei assumiu, era 25,5% ao mês e caiu agora para 2,2%, abaixo do que o mercado projetava de 2,3%. Lembrando, isso retirando os subsídios e congelamento de preços que não existem mais na Argentina, que mesmo mantendo os preços congelados, como a moeda desvalorizava de maneira brutal, os preços subiam indiscriminadamente. Além do mais, ele já diminuiu o chamado crawling peg, ou seja, a desvalorização do peso paralelo, que era de 2% ao mês, para 1% ao mês, até que ele esteja muito próximo, e já está, do peso livre, da cotação da moeda negociada por livre oferta e demanda, até que elas se estabilizem e ele possa dar o próximo passo, que é fechar o Banco Central, portanto, reduzir ainda mais a burocracia, estabelecendo livre competição entre as moedas que os argentinos queiram usar. Isso, por exemplo, no mercado de aluguéis já acontece. Você pode negociar na moeda que quiser e no índice que você quiser para corrigir os preços do aluguel. Vamos lembrar que quando o Milei assumiu, a taxa de juros na Argentina era de 133% ao ano. Na semana passada, ela reduziu de 32% para 29%. No Brasil estamos com 13,25, vai para 14,25. Ao retirar a inflação, os juros reais no Brasil já é o maior do mundo, já ultrapassou inclusive o da Argentina. Eu não achava que seria tão rápido que isso aconteceria. Esse dado de inflação foi o mais baixo desde 2018, que veio abaixo de 100% ao ano
pela primeira vez, com crescimento econômico, com indústria crescendo a taxas recordes por 6 meses na Argentina e com o salário real crescendo. Vamos lembrar que o crescimento dos salários na Argentina foi de 138% em 2024 e a inflação de 112%. Portanto, o crescimento real do salário, ao descontar a inflação, também foi altíssimo, conforme conseguimos ver aqui nessa imagem. Na segunda imagem, nós vemos os salários reais como estavam se deteriorando no período pré-Milei e agora, em 2024, a alta que apresentou. Tudo isso foi resultado de um superávit fiscal, o governo gastar menos do que arrecada, que foi a primeira vez que aconteceu desde 2008. Ou seja, tudo está centrado em um governo que gasta menos do que arrecada para trazer estabilidade para a moeda, confiança aos investidores e uma moeda mais estável, os preços param de subir. Lembra que tivemos a oportunidade nessa mesma semana de analisar um vídeo do que é a inflação, quando o Lula falou aquele absurdo da comida, de você comprar outra comida quando uma está cara, e eu expliquei amplamente como funciona a inflação, que ela é a desvalorização da moeda, que tem como consequência a alta dos preços. Recomendo quem puder assistir esse vídeo. E vamos lembrar que, para finalizar, a taxa da pobreza na Argentina também já está abaixo do que estava quando o Milei assumiu, e a taxa da indigência também já bastante abaixo do que estava quando o Milei assumiu. Ou seja, temos aqui uma redução da burocracia, uma redução do Estado, uma diminuição dos impostos e um crescimento do salário real, um crescimento econômico, uma diminuição brusca da inflação e a pobreza diminuindo. Não tem segredo, é a população entender que retirar o intervencionismo, retirar o que se chama de protecionismo, nada mais é do que aceitar um problema no curto prazo para retirar essas drogas que foram colocadas ao longo dos últimos anos para ter sim uma vida saudável, um crescimento perene e sólido ao longo dos últimos anos. Enquanto alguns países avançam, outros seguem presos em burocracias. Vamos lembrar, aqui da Europa, quando lá no final dos anos 90 eles quiseram burocratizar e dificultar o desenvolvimento da internet. Criou-se, obviamente, uma diferença entre as empresas americanas e as empresas daqui da Europa. Basta olhar quem são os big players hoje, as grandes empresas no mundo da internet, americanas ou europeia. A inteligência artificial, a mesma coisa. Aqui na Europa, assim como no Brasil, eles querem regular, enquanto os Estados Unidos está dando abertura e incentivo para as pessoas, obviamente, investirem e criarem algo sem burocracia. E aí no Brasil, obviamente, a gente segue altamente presos em burocracia e corrupção, que essa semana foi divulgado um índice que o Brasil caiu no índice de corrupção. Obviamente, com o Lula no poder, sendo retirado, como eu falo, da hospedagem em Curitiba, quando ele teve um histórico de roubo a vida inteira, o que se esperar de alguém que, além de corrupto, é intervencionista por natureza? Ele mesmo falou essa semana mais uma de suas falas patéticas, que criticou prefeitos que colocam seus filhos em escolas particulares e que usam saúde pública. Mas o Lula usa o sírio-libanês em São Paulo, não é mesmo? Socialismo para os outros, capitalismo para eles, mas as pessoas começam a entender que tudo isso faz parte da burocracia e que ela está caindo, e por fim caindo de forma rápida. As pessoas começam a mudar a mentalidade e entender que a população paga o preço pelos intervencionismos, enquanto os políticos querem viver para eles no bem bom. Isso sempre foi óbvio, mas começa a ficar claro com dados econômicos sendo liberados por vários outros países que estão pregando abertura econômica. E a The Economist vem dando inclusive um empurrãozinho nisso. The Economist, como eu falei, uma revista de centro-esquerda. O que nós temos que pregar é um crescimento sólido e perene ao longo do tempo no Brasil, portanto, sem intervenção. Enquanto isso, no Brasil, o Lula continua dando estímulo ao endividamento. Ele só sabe governar se endividando. A economia cresce por conta dos anabolizantes no curto prazo, como já explicamos em vários outros vídeos aqui. Ele oferece juros subsidiados para você se endividar, à custa do endividamento público. Enquanto ele oferece juros mais baixos do que juros de mercado, alguém está pagando essa diferença. É o dinheiro público, através dos seus impostos. Mais endividamento, real desvalorizado, inflação. Mais inflação, o governo prega mais intervencionismo, que é a origem do problema. E as pessoas começam a acordar para isso. Portanto, pleiteamos mais da nossa liberdade e menos do Estado. Pode ter certeza que numa próxima geração, com mais liberdade,
o crescimento simplesmente é exponencial. Seguimos.